E o IAB sempre teve e acho que sempre terá esse papel fundamental nessa articulação. E daí também a importância dessa sede, né? Essa sede é uma casa da luta pela boa cidade. Minha relação com o IAB começou como a de muitas pessoas, né? Com a premiação estudantil. Antes de formado ainda, acho que os meus últimos 3 anos de faculdade, metade da faculdade, eu já inscrevia projeto, vinha, já conhecia dessa grande festa que tem sempre no fim do ano, né? Que realmente junta toda a comunidade de arquitetos aqui. É impressionante como ano após ano isso não falha, né? É o grande momento de celebrar, assim, arquitetos que ficam o ano inteiro dentro do seu estúdio, enfurnados, virando noite, trabalhando sem parar. No fim do ano tem um momento que nenhum arquiteto fura, que é a premiação anual. Então esse foi o meu primeiro contato com o IAB. Mas é engraçado, meu envolvimento maior com a estrutura mesmo do IAB, sem ser por esse lado cultural, festivo, assim, começou quando eu estava dirigindo, era diretor de uma das universidades onde eu lecionava, e o presidente Pedro da Luz me chamou para, junto com o Pablo Benetti, outro quadro histórico aqui do IAB, RJ, organizar um seminário / exposição / premiação sobre habitação de interesse social no ensino, né? Como que o ensino está lidando com a habitação de interesse social neste momento histórico. Isso eu vou falar nos anos 2010, 2012, 2013. E a partir daí eu comecei a me envolver tanto com a comissão de ensino do IAB, quanto com a comissão de habitação de interesse social que tinha na época. E aí comecei a fazer cada vez mais coisa. Aí um dia o presidente me convidou para entrar numa chapa de renovação, na chapa do Conselho Estadual. Entrei como suplente, ali realmente começou o meu envolvimento. Aí quando você começa a frequentar mesmo as discussões das comissões e tá aqui sempre na reunião do Conselho Estadual, é uma coisa que realmente te conecta a todo o campo profissional da área, né? A gente estava num momento um pouco esvaziado. A presença no IAB era esvaziada. Nesse auditório enorme aqui, a gente tinha as reuniões do Conselho Estadual, tinha vez que tinha pouquíssimos arquitetos, menos de 10 arquitetos. E tinha 2 ou 3 arquitetos mais jovens que estavam numa ânsia de reativar esse instituto, né, de modificá-lo, mas por dentro. Então, um deles era até secretário-geral, Crispim, Cláudio Crispim, era secretário-geral nessa época, e começou a movimentar isso com um outro arquiteto chamado Fábio Memória, que também veio a ser conselheiro, e eu. Acho que nós 3 começamos a formar esse grupo, que começou a investigar entre os arquitetos que frequentam o IAB, por que estava desse jeito, né? O que a gente tinha que fazer para o IAB voltar a ser realmente a casa dos arquitetos. E esse foi um movimento que foi crescendo. Eu lembro que a gente aplicou um questionário que teve uma resposta enorme, mostrou o interesse das pessoas não é exatamente reativar, mas trazer mais vida para o IAB. E esse foi um movimento que cresceu muito rápido. Daí a 1 ano ou 2, já teve uma nova eleição e estava muito claro que o IAB precisava de uma renovação. Os quadros históricos estavam todos muito empolgados com aquilo que eles estavam vendo acontecer. A gente vinha nas reuniões, mostrava os diagnósticos, mostrava possibilidades, começava a criar projetos, né? E desses projetos nasceram, por exemplo, já naquele mandato mesmo, o programa de voluntariado. A gente já estava com o Rio, já tinha sido escolhido para ser a sede do Congresso Mundial, do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Então a gente começou um programa de voluntariado ali, que iria depois culminar já na nossa gestão para o programa de voluntariado do Congresso Mundial. A gente começou ali também, a gente reativou o programa de educação continuada. Essa foi até uma parte que me interessou muito. Eu tomei um pouco à frente, né, nesse início, junto com o Crispim, principalmente. O Crispim foi coordenador primeiro junto com a Eliane Sarmento, depois me passou essa bola. Na verdade, ele me chamou para coordenar algum outro programa, não me lembro se tipo voluntariado, eu acho. Eu falei, pô, o Crispim é melhor eu cuidar do ensino, da educação continuada, e você cuidar do voluntariado, então. E aí, com isso, assumimos. Eu,
a Yara Mendo Pérez e a Marina Castanheira assumimos a coordenação do programa, que na década de 90 tinha sido forte o negócio do CAD Clube, todos os escritórios migrando para esse início de uma era digital, e depois tinha ficado desativado um tempo. A gente reativou esse programa de educação continuada num sentido muito mais amplo, né, com cursos de todas, desde coisas mais técnicas até coisas que não dá tempo da pessoa se aprofundar na faculdade, né? A gente tem 247 habilitações quando a gente se forma arquiteto. Então, era um programa que permitia tanto que estudantes quanto profissionais que seguissem se atualizando sempre, se aprofundando, convidando grandes especialistas em temas específicos para compartilharem um pouco, daí o nome IAB Compartilha. Enfim, tudo isso tinha acontecido quando chegou as eleições, e aí estava muito claro que era a hora dessa juventude, dessa garotada, assumir um pouco mais de responsabilidade, né? E foi aí que a gente começou a montar uma chapa, tivemos a ideia de fazer uma gestão compartilhada. Na verdade, a gestão do IAB sempre foi muito coletiva, né? Mas isso não era oficial, não estava no organograma oficial. Então, a gente acabou juntando essa garotada e fazendo 8 co-presidentes, eram pessoas assim, acho que estavam no lugar certo, na hora certa. A gente tinha a grande Tainá de Paula, que estava se aproximando do IAB naquele momento também. A gente queria muito que ela fosse presidente, mas ela não tinha a menor condição, já estava na vida política e tal, começando, fazendo muitas coisas. E aí o grupo acabou decidindo que eu seria o nome para a presidência, pelo que eu já vinha fazendo aqui e tal. Éramos 8 nomes, né? Era eu, a Tainá de Paula, Lígia Tâmela, Marcela Abla, Marina Castanheira, Mariela Oliveira, Cláudio Crispim e André Afonso. E foi muito legal, porque foi realmente, acho que o nome foi muito feliz, o nome era Oxigena IAB, era uma turma que vinha para oxigenar mesmo, para trazer mais fôlego mesmo, mais braços, né? E uma visão mais contemporânea mesmo. O IAB estava precisando dessa energia toda da juventude. Então foi um momento muito bonito de ver as coisas se transformando. A gente entrou com uma ideia primeira de ocupar essa sede o máximo possível. Então a gente teve o início, assim, foram meses muito intensos de criação de vários programas aqui na sede, várias reuniões e vários encontros e palestras, etc. Só que isso durou 2 meses, porque aí veio a pandemia, né? É muito curioso como era exatamente o que mais nos movia, de repente ficou completamente impossibilitado. E agora? A gente não pode se encontrar mais na sede do IAB. E a gente teve que realmente se reinventar, né? A gente teve que reinventar um pouco a própria atuação do IAB, mas com aquela mesma energia, né? A meta super ousada do Congresso era trazer 15 mil arquitetos para o Hemisfério Sul, né? Isso não era uma coisa comum. Os maiores congressos mundiais de arquitetura no centro da Europa chegavam próximos desse número, mas nós somos ousados mesmo, né? Sérgio Magalhães era presidente do Congresso e com aquela empolgação toda dele, dizia que a gente ia conseguir trazer 15 mil arquitetos para o Rio de Janeiro. Então a gente estava trabalhando para isso. Foi um trabalho intenso, com mais de 10 anos, de muita gente, toda a comunidade de arquitetos realmente do Brasil, né? Especialmente do Rio de Janeiro, mas do Brasil, trabalhando junto, voluntariamente, todo mundo. Quando veio a pandemia, em primeiro lugar, aquela coisa da incerteza, né? A gente primeiro adiou 1 ano o Congresso, entendendo que dali a 1 ano não era possível que a gente estivesse vivendo mais aquilo. É engraçado hoje olhar para trás e ver isso, mas na época, quando a pandemia começou, diziam que ia ser 40 dias em casa, né? E todo mundo desesperado, caraca, como é que a gente vai ficar 40 dias em casa? Ficamos anos, né, com algum cuidado de afastamento. Mas 1 ano depois, a gente precisou criar uma segunda versão, então, do Congresso, que seria híbrida. Seriam 4 meses preparatórios, enquanto a gente ainda tinha questões com a pandemia, 4 meses online, convidando mais gente, realmente tendo essa presença no mundo inteiro. E aí o mês final que seria aqui no Rio de Janeiro, achávamos que já estaríamos livres da pandemia e tal.
Acabou que a pandemia teve muitas ondas, né, idas e vindas, então foi muito difícil você conseguir replanejar. Mas esse novo formato de fazer não em uma semana, como é um congresso mundial, mas em 5 meses, 4 meses preparatórios, aquele mês final espalhado pela cidade inteira, a gente já tinha parcerias organizadas com mais de 40 instituições culturais. Ia ter exposição de arquitetura para todo o canto do Brasil, do Rio de Janeiro, e aí, de repente, aquilo não podia mais ser feito. Mas como a gente já tinha preparado essa versão intermediária, a gente já tinha começado aquele mês a mês, cada mês era um dos temas, os temas interessantíssimos que já tinham sido definidos pela comissão científica antes mesmo da pandemia chegar e que pareciam premonitórios, né? O grande lema era todos os mundos, um só mundo, arquitetura 21. Imagina como isso virou uma verdade absoluta durante a pandemia, né? Todo mundo, a gente só sairia daquela juntos e tal. Então, cada um dos meses preparatórios foi dedicado a um dos eixos, fragilidades e desigualdades, transitoriedades e fluxos, eixos que foram elaborados também pela comissão científica antes, pelo comitê científico, antes até da pandemia, mas que faziam todo sentido. E quando foi chegando em cima da hora, a gente foi recebendo essas notícias de que não ia dar para abrir, os aeroportos ainda estavam fechados quando chegou julho de 2021. Então as pessoas não poderiam vir ao Rio. Mas a gente fazia muita questão de ancorar o congresso aqui no Rio de Janeiro, né? E na última hora, uma dessas ondas começou a baixar, na verdade uma das últimas ondas, começou a baixar. E a gente, em um mês, foi definido que poderia ter eventos, um mês antes. E a gente conseguiu movimentar alguns dos patrocínios para as coisas presenciais que tinham caído, para pelo menos para os cariocas, para a sociedade do Rio, que já estava aqui, ter como vir a sede e poder viver esse Congresso Mundial presencialmente aqui. Então a gente teve telões pela sede inteira, a gente tinha, durante o Congresso, a gente passou a ter, na verdade, com esse formato mais online, a gente passou a ter 7 palcos paralelos durante toda a semana, dia e noite, porque era no mundo inteiro, 7 palcos paralelos, cada um deles com tradução simultânea para 5 línguas, virou uma estrutura gigantesca, gigantesca. Então foi muito legal, porque ao mesmo tempo o mundo inteiro passou a ver aquelas ousadas metas de ter 15 mil arquitetos aqui, na verdade acabaram virando 90 mil arquitetos do mundo inteiro, né? Aliás, literalmente do mundo inteiro, eram 88 mil arquitetos de 195, a gente começou a dizer 195 países. Depois descobrimos que nem existem 195 países. Na ONU tem 189, eram 195 países e territórios. Porque aí, como contava Macau, Xangai, sei lá, territórios, o Principado de Mônaco, sei lá, a gente tinha realmente gente de todos os países do mundo. E não era um ou outro, não. Eram assim, 4 mil da Índia, 3 mil e não sei quantos da Argentina, 2 mil dos Estados Unidos, realmente era gente do mundo inteiro. Então, virou, de fato, o maior congresso mundial da história. E acho que, assim, dentro dos limites que a pandemia impôs, a gente conseguiu trazer esse congresso para o Rio de Janeiro. Mesmo virtualmente, o congresso começava com uma parceria que a gente conseguiu fazer com a Google, começava com um passeio pelo Brasil inteiro, que mostrava os grandes marcos arquitetônicos, e as favelas, e as questões urbanas, e terminou dentro da Favela da Maré, com os músicos da Orquestra do Amanhã, lá da Favela da Maré, tocando dentro dos seus barracos, nas suas lajes e tal, e depois conseguindo ir se encontrar no Teatro Municipal com o Gilberto Gil, que era do nosso comitê de honra, e fazer uma abertura espetacular, linda. Também tivemos a Orquestra Sinfônica Brasileira lá nos pés do Cristo, as pessoas não podiam sair de casa ainda sem máscara, muita gente totalmente isolada e tal, então as pessoas podiam olhar pela janela e ver lá todas as cidades do mundo projetadas no Cristo Redentor, os nossos keynote speakers, né? Os principais, os arquitetos mais famosos, né? Mais premiados, que ganharam o prêmio Pritzker e tal, que tem aí 2, 3, 4, eu acho que estavam previstos para serem os principais, a gente acabou com 20. Então eles todos projetados lá no Cristo, foi uma coisa linda demais, foi uma coisa muito grande e, de fato, mudou a maneira de fazer congressos mundiais. Daí em diante passou a ser necessariamente uma coisa híbrida para ter esse alcance todo. Várias inovações de formato, né? Esses meses anteriores tinha muitas atividades gratuitas e os inscritos só participavam dos debates ao vivo para conversar com esses keynote speakers e tal. Então foi
foi muito inovador, foi um desafio grande que nos obrigou a inovar e acho que a gente fez um belo trabalho, assim, foi uma coisa bonita de se ver. Tivemos uma publicação, todo congresso tem sua publicação, né? Mas que ela é muito limitada. A gente tinha, por exemplo, 600 papers e projetos aprovados para serem apresentados. Numa publicação, nos anais de um congresso, normalmente vem o resuminho, um parágrafo de cada paper, né, que é submetido. No nosso caso, a publicação inteira, os anais inteiros tinham QR Codes que você conseguia acessar o conteúdo inteiro. Então você acessava todas as palestras, todos os debates, inclusive todos os papers apresentados pelos próprios autores. Então você lia o resumo e acessava ali pelo QR Code e via o paper inteiro apresentado pelo próprio autor. Então isso também foi muito legal, um livro que ficou também diferente, né? É um livro que continha dentro dele mais de 500 horas de vídeos, de apresentações, de diálogos com arquitetos do mundo inteiro, no momento mais importante da história em se fazer isso, né? No momento em que a cidade estava interditada. E a gente, naquele momento, conseguiu colocar arquitetos do mundo inteiro, dos 5 continentes, de todos os países do mundo, para discutir sobre o que fizemos que levou a cidade até aqui, até esse momento, e como faremos diferente, como faremos essa cidade da manhã. Então foi um momento muito especial, inclusive com um documento final que é antológico, né? Que é a Carta do Rio, que a gente criou com mais de 20 entidades e organizações do Brasil e do mundo se articulando para, durante o Congresso, conseguir fazer a Carta do Rio, que foi apresentada também no último dia e que é um documento histórico também, né? A partir do Congresso Mundial, dessa leve abertura que a gente conseguiu fazer no final do Congresso Mundial, que a sociedade começou a voltar a sair de casa, começou a frequentar espaços públicos, teve uma coisa muito interessante também, que essa sede aqui virou uma grande praça pública coberta, protegida, segura, para a comunidade do entorno. Então, além de toda a importância que tem para a categoria, para as discussões da categoria e, portanto, para a cidade, o IAB também sempre teve um papel fundamental nessa comunidade do entorno aqui, do Largo do Machado, do Catete. E essa volta da pandemia eu lembro que teve muito isso. As pessoas precisavam sair de casa, não se sentiam seguras de fazer as coisas em espaços fechados, e a gente tem esse salão que é maravilhoso, que é uma praça aberta, gigantesca, com as janelas todas abertas, ventiladores empurrando, e aí a sociedade começou a vir pedir para o IAB para abrir suas portas para fazer as coisas que não davam mais para fazer em espaços fechados. Então foi muito bonito, porque a gente teve aulas de interação urbana aqui dentro. Tinha aula de skate, tinha aula de ping-pong, aula de dança, de street dance, de capoeira, de dança afro. Tinha aulas que precisavam de um espaço como esse, né, que foi de um grande valor para a comunidade do entorno. Depois veio muita crítica, porque a gente tinha que voltar a fazer coisa só de arquitetura e tal. Claro, quando a sociedade voltou ao normal. Mas naquele momento específico, acho que foi muito importante também reafirmar esse papel do IAB, não apenas como um articulador dos interesses dos agentes que trabalham com a cidade, mas também da comunidade do seu entorno. O IAB é fundamental também nessa articulação da agenda urbana, né? A gente, naqueles primeiros 2 meses que eu contei que a gente esteve aqui na sede antes da pandemia, um dos eventos que começou a acontecer foi essa união de todos os movimentos urbanos, não só de entidades de arquitetura e urbanismo, mas também de movimentos, organizações da sociedade civil que lidam de alguma forma com o espaço urbano. O Congresso também foi uma oportunidade de dialogar com esses outros atores, né? Mas, independente do Congresso, acho que o IAB tem no seu DNA essa capacidade de articulação entre movimentos de todos aqueles que lutam pela cidade, pelo bom viver, pela moradia digna, enfim. As reuniões que a gente tinha aqui juntavam mais de 30 organizações só aqui do Rio de Janeiro. Né, organizações de favelas, organizações de moradia, de habitação popular, organizações as mais diversas que lidam com a cidade. Isso é um papel que o IAB sempre teve, né, há mais de um século que o IAB tem esse papel de articulador,
de organizador dessas demandas, e tem muita legitimidade para isso, porque tem todos os profissionais desse campo tão amplo que é arquitetura e urbanismo, né? A gente tem uma formação muito ampla e que, enfim, é muito complementar aos outros profissionais que lidam com a cidade. Essa sede é uma casa da luta pela boa cidade, da luta pela moradia digna, da luta pelo espaço urbano digno, pelo direito à cidade. É aqui que as entidades se encontram e é aqui que as coisas são decididas coletivamente. Aliás, outra coisa que está no DNA do IAB, né? Essa coisa coletiva que a gente materializou num mandato coletivo, mas que, como eu falei, diversos outros mandatos sempre tiveram essa lógica coletiva, né? Então, acho que essa casa aqui é uma casa sagrada mesmo. Essa casa está na memória afetiva de todo arquiteto também, porque ela acompanha um pouco a nossa trajetória profissional, né? Acho que, como eu falei, todo ano, desde estudante, todo ano eu submetia um projeto para ver se tinha esse reconhecimento da categoria, né, e tal. Então, um dos momentos mais marcantes na minha trajetória, claro, aliás, foi uma noite muito mágica, porque foi a noite em que eu finalmente ganhei o primeiro prêmio aqui, com o livro do Conder, né, o prêmio na categoria Memória Arquitetônica, com um livro que eu escrevi sobre um ex-presidente do IAB, a RJ, né, o Marcos Conder Neto, um grande ex-presidente, que, aliás, foi quem criou a premiação, foi ideia dele, não no mandato dele, no mandato anterior, do Maurício Roberto, em que ele era vice-presidente e criou essa premiação. Foi, por acaso, na mesma noite que, logo depois, eu tomei posse como presidente, né? Então, foram os dois grandes momentos marcantes da minha carreira, foram nessa noite. Então, é uma noite inesquecível. Teve uma noite, um momento também muito histórico, que foi durante o Congresso Mundial. Uma curiosidade é que eu, naquele momento, não estava no Brasil, eu estava até apresentando o palco principal, mas eu estava morando na Holanda, e todos os outros co-presidentes estavam aqui na sede, né? Então, o final também do Congresso Mundial foi muito emocionante. Ver todos os artistas aqui. E enfim, a gente celebrando aquela conquista, né, que foi uma conquista de um trabalho árduo, de mais de 10 anos, de muitos profissionais juntos, se dedicando voluntariamente para criar uma coisa realmente marcante, histórica. Então, essa também foi uma noite emocionante. O IAB, para mim, acho que o IAB para qualquer arquiteto é de uma importância fundamental na nossa trajetória. Assim. Para mim, eu não tenho a menor dúvida. Os grandes momentos da minha carreira profissional são marcados pelo IAB e da minha vida também, né? Então, assim, acho que o IAB é escola, porque é nele que você aprende que a nossa profissão vai muito além da construção, do projeto de arquitetura. Eu acho que vivendo, experienciando isso aqui no IAB que a gente entende a importância da nossa profissão, que é muito além do que as pessoas, os leigos, entendem, né, como arquitetura. Ao mesmo tempo em que a escola, o IAB é casa, né, porque é onde a gente se sente acolhido, onde a gente encontra parceiros que viram irmãos mesmo, né, viram amigos de vida inteira. Então o IAB é escola, o IAB é casa. O IAB é também networking, muito, né? Você conhece as pessoas que você vai trabalhar, certamente no futuro você vai acabar esbarrando em alguma situação em que você vai lembrar que tinha algum especialista exatamente naquele caso no IAB e vai chamar para fazer uma parceria e etc. Então o IAB é uma parte muito grande da vida de qualquer arquiteto, eu acho. Acho que o IAB é mãe, né? É mãe, é pai, é família. O IAB é uma parte enorme da nossa vida.